Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do Vale. Vem ser feliz. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que maravilha estarmos aqui mais uma vez na presença do glorioso. Mais uma vez poder trazer a palavra que edifica, a palavra que exorta, a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra de Deus. Está no ar o programa da Nossa Missão. E numa expectativa muito grande, está chegando os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. 2026 é o ano dos cestos cheios, o ano em que Deus completa toda boa obra na nossa vida, o ano da fartura, o ano da abundância, o ano da plenitude. Pastor Samuel, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo. Aqui nós estamos, pastor Samuel, trazendo as boas novas do Evangelho da Salvação, as boas novas que Deus tem para aqueles que clamam. Glória a Deus, pastor Renato, que alegria poder estarmos aqui transmitindo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida aos corações. Aonde você estiver agora assistindo este programa, seja abençoado, seja abençoada por Deus. Ano de cestos cheios, ano também de multiplicação, pastor Renato. Em nome de Jesus, pastor Samuel, e é o mais importante, né? Com Deus só não vence quem desiste, né? Deus, ele honra aqueles que, mesmo desafiados a desistir, né? A espera ali, ó, confrontando a esperança, mas a pessoa continua buscando, mesmo olhando, não vendo a luz no fim do túnel, mas vivendo um dia de cada vez. Deus, ele faz desse dia, né, o ponto de partida para que a gente viva o extraordinário. Me faz lembrar a história, pastor Samuel, de uma mulher. Essa mulher vivia um tempo de crise, né? As circunstâncias, todo o entorno dela era muito desfavorável, ela tinha uma situação de dependência porque era viúva, né? Tinha um filho para sustentar, mas em meio a todas essas dificuldades, uma despensa vazia, as reservas tinham acabado, mas essa mulher se levantou para ir buscar graveto, ela se levantou para ir buscar lenha, ela se levantou para viver, ainda que aquele pudesse ser o último dia da vida dela, tá? Ela se levantou para lutar até o fim. Pastor Renato, esta história é poderosa, nos traz lições grandiosas, aplicações para a nossa vida em determinadas áreas. Esta mulher, uma mulher que, através da fé, através da obediência, viveu um milagre na sua casa. Se essa mulher, pastor Renato, não se levanta motivada, não se levanta com fé para ir catar gravetos, como o Senhor bem falou, ela não teria encontrado o profeta Elias naquele dia. Ela poderia trancar a porta de casa, ficar ali depressiva, se entregar naquela crise, naquela dificuldade, achar que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas ela disse, é mais um dia que eu vou me levantar, é mais um dia que eu vou preparar um alimento para mim e para o meu filho, é mais um dia que eu vou determinada correr atrás de alimentar a minha casa, de trabalhar, e quando ela foi, que ela está catando ali gravetos, ela tem um encontro que mudou a sua vida. Exatamente, pastor Samuel, Deus honrou a disposição daquela mulher e trouxe até ela o profeta de Deus. Naquele encontro, o profeta tinha o levanta e anda. Naquele encontro, o profeta tinha a multiplicação, tinha a palavra de direção
que transformaria a vida daquela mulher e toda a realidade em sua volta. Ao encontrar o profeta, e o profeta sabia que Deus ia trazer aquela mulher até ele, já sabia daquele encontro, o profeta diz para ela: traz água para mim. E ela foi buscar água. Mais uma vez mostra o coração que tinha disposição e tinha também generosidade. Foi servir água para o profeta. Em um tempo que água, né, não era algo muito que estava sobrando, não. Né? Ela vivia ali no seu entorno. Israel passava por uma das maiores crises hídricas, né, debaixo da palavra de juízo de que não choveria. Mas, tendo água, ela trouxe água. Em seguida, o profeta diz para ela: vai lá e faz também um bolo para mim. Eu entendo, através dessa palavra, pastor Renato, que Deus não pede aquilo que está sobrando. Deus, ele pede aquilo que está no limite para provar a nossa fé, provar o nosso coração. Pediu água para a mulher e ela não disse um ar, ela apenas foi buscar a água, querendo ali servir o homem de Deus, com o que ela tinha, né? O profeta com o que ela tinha. Mas a prova era ainda maior. Deus, ele conhece as suas necessidades e ele conhece o seu coração. É por isso que às vezes a prova aumenta um pouquinho. É Deus querendo te aprovar. É Deus querendo aprovar o seu coração. Quando ela saiu para buscar água, o profeta olha para ela e disse: ei, mulher, traz também um pão para que eu coma. Aí confrontou a fé dela, pastor. Pastor Samuel, porque a gente ser fiel no pouco é extremamente desafiador. Ela responde para ele: olha, a sua serva só tem um pouquinho de farinha e ela vai servir ao seu filho, nós vamos comer e depois disso a gente vai morrer, porque não tem mais de onde vir, não tem de onde tirar. Talvez você esteja nos assistindo, nos ouvindo agora, e você esteja no seu limite. Suas reservas todas já afindaram. Você não olha no horizonte e não sabe mais como vai fazer para honrar seus compromissos, para que o seu nome, para que essa empresa continue aberta. Deus hoje está trazendo essa palavra como resposta para você, através de um encontro com o profeta de Deus. Você é desafiado, você é nesse momento confrontado a colocar a sua fé em ação, a ser fiel no pouco. E foi o que aquela mulher decidiu obedecer. Quando ela diz ao profeta a situação dela, o profeta só repete dizendo: minha filha, se Deus está pedindo, ele não fica devendo nada a ninguém. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, enquanto o Senhor não trouxer a solução definitiva. Você vai ver o milagre da multiplicação acontecendo na tua casa, e o que hoje é escassez vai ser sim fartura. Aquela mulher acreditou nessa palavra, pastor Samuel, fez o bolo do profeta e viu Deus cumprir na vida dela mais uma vez, porque Deus sempre cumpre o que promete. É isso mesmo, o nosso Deus é fiel. A sua palavra não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Observe que nessa história, se o profeta não chega até aquela mulher, bem certo que a sua esperança já havia se acabado, aquela mulher talvez não passava de janeiro, pastor Renato. Mas através do encontro com o homem de Deus, da direção de Deus para a vida dela, que foi alimentar o profeta, e da obediência dela em seguir essa direção, ela viveu janeiro, fevereiro, março, abril e o ano inteiro de milagre, de multiplicação. Não faltou farinha na panela, tampouco azeite na botija. E quero dizer uma coisa para você: para quem mal tinha para eles mesmos comer e se alimentar, de repente estava tendo para dar e para vender. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Nós declaramos 2026 como um ano
de cestos cheios. Toma posse e vem buscar. Vem para esse encontro com o profeta, vem buscar o graveto. Esse é nosso convite. Neste domingo, 18h30, começa 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Não sai daí, continua, você vai continuar assistindo, ouvindo o mover, o agir de Deus na nossa Missão Church Goiânia, e eu tenho certeza absoluta, muito em breve, é o seu dia, é a sua vez. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença que fiquem e a tempestade da voz daquele que tudo criou, pois sua palavra escudo para os que nele crê. Diga isso. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença que fiquem e a tempestade na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Levante a tua mão e diga isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Com as suas mãos levantadas, diga: aquilo que parecia aquilo que parecia Jesus mudou. sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Diga isso. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Mais
isso. Usa-me, eu sou. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Estão sendo gerados. Você está no janeiro profético. Vai profetizando agora, vai clamando agora. Elamaia soleleme assá, Deramanda raia soleleme assá. Por um minuto agora eu te convido agora, por um minuto. Você que segurou nesta mão aí agora, você vai levantar a mão desta pessoa e por um minuto você vai adorar a Deus agora. Por um minuto você vai dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por um minuto você vai só adorar a Deus agora, só glorifica. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. O Senhor está abrindo portas, recursos inesperados já estão chegando. O Senhor está falando e Ele toma minha boca em profecia. E o Senhor diz: eu sou advogado. Eu realizo sonhos e projetos. Demanda raia somelebiaçá. Eu sou Deus que curo, eu sou Deus que saro, eu sou Deus que restauro. Por um minuto, vai adorando a Deus agora, vai adorando a Deus agora. Você está em um ambiente profético. Os anjos do Senhor já estão acampados, já estão acampados, já estão acampados. Ela mandará e a somelebiaçá. O Senhor está visitando sonhos e projetos aqui. O Senhor está visitando sonhos e projetos nesta primeira noite do janeiro profético. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Fecha os teus olhos e glorifica. Fecha os teus olhos e glorifica. Você está profetizando que o mês de janeiro será um mês de milagre, de milagre, de milagre. Ela manda raia somelebiaçá. Israel está vivendo os seus primeiros dias fora dos portões do Egito. Fora dos portões do Egito, os israelitas estão como ex-escravos. Eles eram habituados a manusear equipamentos agrícolas, a amassarem barro e fazerem tijolos. Os israelitas estão sendo conduzidos por Deus pelo deserto, à terra prometida, Canaã. No capítulo de número 13 e no versículo de número 17 deste mesmo livro, o livro do Êxodo, nós vemos que Deus tinha uma outra opção para conduzir os israelitas. E essa outra opção era o caminho dos filisteus. Mas pelo fato do caminho dos filisteus ser perto do Egito, Deus não os conduziu por esse caminho. Por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque para Deus, quanto mais longe do Egito eles estivessem, melhor. Segundo, porque em seu atributo onisciente, em seu saber de absolutamente tudo, Deus sabia, pastora, da propensão, da inclinação dos israelitas às facilidades. Deus não conduz os israelitas pelo caminho dos filisteus, porque se os israelitas se deparassem com uma guerra nesse caminho, eles retornariam ao Egito. Afinal de contas, já estariam perto.
eles retornariam ao Egito, porque para eles seria muito mais fácil retornar para um lugar onde não tinha guerra do que guerrear. O que são guerras? Guerras são paralisias, guerras são estagnações, guerras são bloqueios, guerras são mortes. Quando as guerras surgem e nós não as guerreamos, elas nos paralisam, elas nos estagnam, elas nos bloqueiam, elas nos matam. Mas quando as guerras surgem, nós as guerreamos e as vencemos, nós avançamos, e partindo de um ponto de vista lógico e óbvio, saímos do lugar que estamos. Então todas as vezes que as guerras surgem e nós as guerreamos e as vencemos, nós avançamos e o lugar que estávamos fica mais para trás ainda. O que eu preciso que você entenda é que as guerras que você vem guerreando têm lhe afastado cada vez mais do Egito. E na oportunidade eu quero lhe motivar a continuar guerreando. Oh glória, mas eu estou triste, guerreia. Mas eu estou desanimada, guerreia. Mas eu estou decepcionada, guerreia. Mas eu estou frustrada, guerreia. Mas eu estou sendo humilhada, guerreia. Mas eu estou sendo rejeitada, guerreia. Mas eu fui traída, guerreia. Mas eu fui abandonada, guerreia. Mas eu estou machucada, guerreia. Mas eu estou ferida, guerreia. Guerreia, porque só assim Faraó não terá o prazer de lhe ver retornar pelos portões do Egito. Eu repito, guerreie, porque só assim Faraó não terá o prazer de lhe ver retornar pelos portões do Egito. Eu sinto que o céu me envolve em uma autoridade profética e o Espírito Santo me move a liberar a primeira profecia. Faraó não terá o prazer de lhe ver retornar pelos portões do Egito. Faraó só terá o desprazer das lembranças do dia em que você saiu pelos portões do Egito. Pastor Samuel, tem gente que levantou uma mão, mas agora vai levantar as duas. Tem gente que ficou de boca fechada, mas agora vai abrir a boca e dar gritos de glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque foram anos de escravidão no Egito, foram anos sofrendo na mão de Faraó, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer que do Egito que ele lhe tirou, você não retorna. Dos mares que ele lhe tirou, você não retorna. Das casas de shows que ele lhe tirou, você não retorna. Das casas de aposta que ele lhe tirou, você não retorna. Das casas de macumbaria que ele lhe tirou, você não retorna. Deus vai conduzir os israelitas pelo deserto, com a finalidade de ensinar aos israelitas algumas lições. Dentre elas, que o deserto não é só um lugar de provações, o deserto também é um lugar de provisões. Eu repito, o deserto não é só um lugar de provações, o deserto também é um lugar de provisões. No capítulo de número 16, os israelitas têm carência de pão. E como o deserto não é só um lugar de provações, mas também é um lugar de provisões, Deus vai prover para os israelitas o pão. Eles comem e seguem. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você pensar em retornar ao Egito, coma do pão, porque quem come do pão sempre segue, e a prova disso é você. Quantas foram as vezes
que você se arrumou para vir ao culto pensando em retornar ao Egito? Quantas foram as vezes que você orou pensando em retornar ao Egito? Quantas foram as vezes que você cantou os louvores e chorou e depois pensou em retornar ao Egito? Até que alguém começou a pregar a palavra, você comeu o pão e decidiu seguir. E olha onde você está e como você está. Faça uma retrospectiva da última vez que você pensou em retornar ao Egito até aqui. Veja quantas coisas boas você deixaria de realizar em Deus. Veja quantas coisas boas você deixaria de conquistar em Deus. Veja quantas coisas boas você deixaria de viver em Deus. Eu tenho uma palavra para quem chegou aqui pensando em retornar ao Egito, e a palavra é essa: coma do pão e siga, coma do pão e prossiga, coma do pão e avance, coma do pão e roupa, coma do pão e vai embora. Eles comem do pão e seguem. Israel não fez uma rota única, um caminhar diário. Embora a viagem fosse contínua, as paradas faziam parte do percurso. Israel caminha e para. Israel caminha e para. Israel caminha e para. No capítulo de número 17, eles param em Refidim. Só que a parada do capítulo de número 17 é diferente da parada do capítulo de número 16. Porque a parada do capítulo de número 16 está atrelada à desistência. Mas a parada do capítulo de número 17 está atrelada à preparação para continuar caminhando. Semelhante à parada do capítulo de número 17, é a nossa parada hoje aqui. Mas o inferno, pastora Janes, o inferno, pastor Samuel, está olhando na direção de alguém e está dizendo: é fim de rota, é fim de estrada, a parada é definitiva, a desistência é certa, o recuo é garantido. Mas eu sinto que o céu me envolve em uma autoridade, e eu vou declarar debaixo do sangue de Jesus, e que o inferno ouça: não é fim de rota, não é fim de estrada, coisíssima nenhuma. A parada não é definitiva, não haverá desistência, não haverá recuo. Você está aqui parado, parada, se preparando para continuar caminhando. Eu preciso de 5 crentes pentecostais que não darão ao inferno o gosto de lhe ver parado, parada. Você vai caminhar, 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 tendo caminha, não tendo caminha, com dor caminha, sem dor caminha, as portas abrindo caminha, fechando caminha. Oh glória, oh glória. Eles param em Refidim. A carência também é diferente do capítulo de número 16. Porque a carência do capítulo de número 16 é pão, e a carência do capítulo de número 17 é água. E eles chegam com Moisés e diz: queremos água. Tu nos tiraste do Egito para morrermos nós, nossos filhos e nossos gados. Aí Deus vai orar para, Moisés vai orar para Deus: Deus, eles querem água e estão perto de mim apedrejar. Aí Deus vai responder a oração de Moisés: Moisés, pega a vara, a tua vara,
aquela que tu feriste o Nilo, e vai. Pastor Samuel, eu acho isso lindo, porque o ferimento do Nilo está atrelado às 10 pragas, só que outras coisas aconteceram depois disso. Essa vara tocou o pó da terra, lembram? Essa vara tocou o mar para que o mar se abrisse, lembram? Essa vara tocou o mar para que o mar se fechasse, lembram? Mas Deus diz para Moisés: pega a tua vara, aquela que tu feriste o Nilo. Sabe o que é que Deus está dizendo, pastor Samuel, para Moisés? Moisés, usa a ferramenta das tuas primeiras experiências. O tempo passa, as coisas mudam. Hoje as igrejas são grandes catedrais, glória a Deus por isso. Hoje as igrejas têm grandes telões, glória a Deus por isso. Hoje as igrejas têm grandes estruturas, glória a Deus por isso. Enquanto um prega, os outros acompanham, glória a Deus por isso. Mas nós não podemos nos esquecer que quando o assunto for acessar o impossível e provocar milagres, ainda é a ferramenta das primeiras experiências. Que venham as cadeiras acolchoadas, que venham as centrais de ares condicionados, que venham os grandes telões, que venham as grandes estruturas. Mas nós não podemos nos esquecer que quando o assunto for acessar o impossível e provocar milagres, ainda é a ferramenta das primeiras experiências: oração, jejum e palavra. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus está devolvendo essas ferramentas nas mãos de pessoas aqui esta noite. O ano de 2026 é o ano de você acessar o impossível e provocar milagres. Pega a vara que tu feriste o Nilo e vai para a rocha. Porque quando Moisés ora para Deus dizendo: Deus, em desesperado, eles estão perto de me apedrejar, Deus responde a oração de Moisés dizendo: pega a vara que tu feriste o Nilo e vai para a rocha. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, fica tranquilo. Por quê? Porque você não será ferido pelas pedradas deles, a rocha será ferida no seu lugar. E eu não sei se isso remete vocês a alguma coisa, mas isso me remete à crucificação. Nós estávamos sentenciados à morte eterna, mas a rocha foi ferida no nosso lugar. Nós estávamos sentenciados a sofrimento eterno, mas a rocha foi ferida no nosso lugar. Nós estávamos sentenciados à dor eterna, mas a rocha foi ferida no nosso lugar. Com todo respeito, eu só vos falo por causa da rocha. Vocês só me ouvem por causa da rocha. O dia passou e nada nos aconteceu por causa da rocha. Nós estamos aqui bonitos, bonitas, cultuando por causa da rocha. E quem pode levantar as mãos e por 10 segundos abrir a boca e glorificar a rocha? Versículo de número 9, redobre a atenção, eu já vou terminar. Moisés chega com Josué e diz: escolhe homens e vai guerrear contra Amaleque, e eu vou ao cume do outeiro com a vara de Deus na minha mão. Pastor Samuel, no versículo de número 5, Deus disse para Moisés: pega a tua vara, aquela que tu feriste o Nilo. No versículo de número 9, Moisés diz para Josué: escolhe homens e vai guerrear contra Amaleque, e eu vou ao cume do outeiro com a vara de Deus na minha mão.
Vocês estão percebendo que no versículo de número 5 a vara tem um proprietário, mas no versículo de número 9 a vara tem um outro proprietário. No versículo de número 5 a vara é de Moisés, mas no versículo de número 9 a vara é de Deus. E a pergunta é: em que momento houve esse desapropriamento? Em que momento a vara deixou de ser de Moisés e passou a ser de Deus? O que aconteceu no intervalo entre o versículo de número 5 e o versículo de número 9? Redobra atenção, senão você não entende. O que aconteceu no intervalo do versículo de número 5 e o versículo de número 9 foi Moisés tocando com a vara na rocha. Quando Moisés toca com a vara na rocha, é neste momento que a vara deixa de ser de Moisés e passa a ser de Deus. E eu acho isso lindo, porque isso se aplica à vida. Tem gente que diz: a vida é minha e eu faço da vida o que eu quiser. A vida é minha e eu faço da vida o que eu bem entendo. Deixa eu te dar uma palavra: se você quiser fazer da sua vida o que você bem quer, se você quiser fazer da sua vida o que você bem entende, então não toca com ela na rocha. Mas você que já tocou com a vida na rocha, você não faz o que você bem quer, você não faz o que você bem entende. Substitua isso por Gálatas capítulo de número 2 e versículo de número 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu sinto que o céu me envolve em uma autoridade para dizer que essa é a raiva do diabo. Porque, minha pastora, nós tocamos com a vida na rocha, nós tocamos com o casamento na rocha, nós tocamos com a família na rocha, nós tocamos com os negócios na rocha. E essa é a raiva do diabo, porque a partir do momento em que nós tocamos na rocha, Deus assumiu o controle. Não é mais nosso, é dele. E tudo que é de Deus o diabo não pode pegar. Tudo que é de Deus o diabo não pode tocar. Tudo que é de Deus o diabo não pode destruir. Porque Deus guarda, Deus protege, Deus livra. Eu vim pregar para alguém que tocou com a vida na rocha, com o casamento na rocha, com a família na rocha, com os negócios na rocha. Deus guarda, Deus protege, Deus corta o laço, Deus desfaz a macumba. Deus guarda, Deus guarda, Deus guarda. Quem recebe esta palavra? Olhe para cá. Josué vai guerrear contra Amaleque. Moisés está no cume do outeiro, com a vara de Deus na mão. A Bíblia diz que quando as mãos de Moisés iam baixando, Amaleque prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés eram levantadas, Josué e os companheiros prevaleciam. Tem um momento que as mãos de Moisés vão baixando, e a Bíblia diz que de um lado Ur e de outro lado Arão. Eu acho isso lindo, pastor Samuel, porque Ur poderia dizer para Moisés: Moisés, dá aqui, senta lá. Arão poderia dizer para Moisés: Moisés, dá aqui e senta lá. Só que ao invés disso, um de um lado e o outro de outro lado. Pelo menos duas coisas eles estão dizendo para Moisés.
E a primeira coisa que eles estão dizendo para Moisés é: Moisés, nós não estamos perto de você somente para colocar a mão naquilo que o céu te deu. Nós não estamos perto de você somente para colocar a mão naquilo que o céu te entregou. Nós não estamos perto de você somente para colocar a mão naquilo que o céu te confiou. Muito pelo contrário, Moisés, nós estamos perto de você justamente para quando esses momentos de cansaço vier, nós sustentar os seus braços, Moisés. Agora eu vou pregar para alguém que no ano de 2025 teve ao lado pessoas que ficaram somente até o momento em que colocaram as mãos naquilo que o céu te entregou. Pessoas que ficaram ao lado somente até o momento em que colocaram a mão naquilo que o céu te deu. Pessoas que ficaram ao seu lado somente até o momento em que colocaram as mãos naquilo que o céu te confiou. Depois que colocaram as mãos, viraram as costas, foram embora e lhe deixaram para trás, jogado, jogada, triste, desanimado, desanimada, destruído, destruída, psicologicamente, emocionalmente, desequilibrado, desequilibrada, emocionalmente, psicologicamente. Você ficou para trás, tomando remédio para dormir. Você ficou para trás, vendo noites se passarem e os seus olhos não fecharem. Você ficou para trás, chorando a noite toda. Você ficou para trás, triste e desanimada. Você ficou para trás em crises de ansiedade. Você ficou para trás em depressão. Você ficou para trás sem perspectiva de vida. Você ficou mal. Você ficou mal. Você quase enlouquecia. Você quase endoidava. Você quase parava tudo e morria. Mas eu vim aqui esta noite para lhe dizer que no ano de 2026 Deus vai arrancar de perto de você. Deus vai levar para longe de você. Deus vai remover para longe de você o restante dessas pessoas. E Ele vai colocar esse ano ao seu lado somente pessoas que lhe darão suportes nos piores dias da sua vida. Pessoas que lhe darão suportes quando as noites escuras chegarem. Pessoas que estarão ao seu lado quando você não puder mais dar nenhum passo. Pessoas que ficarão ao seu lado quando você estiver desequilibrado e desequilibrada. Pessoas que ficarão ao seu lado quando o cansaço bater a porta. Pessoas que ficarão ao seu lado quando o desânimo bater a porta. Pessoas que ficarão ao seu lado e que serão suporte. Uiarão, 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 uiarão. Quem recebe esta palavra? Quem pode levantar as mãos e por 15 segundos abrir a boca? Porque Deus está enviando o Iarão, o Iarão, o Iarão, o Iarão. Eu visitei os sonhos da filha do Gerso, e o Senhor disse: diga para ela que eu também visito os dela com realização de sonhos também. Não precisa se preocupar,
porque está na mão de Deus, e da mão de Deus, ó, ninguém pode se escapar. O Senhor falou comigo que está visitando alguém que atende como Daniel. Quem é Daniel? Meu filho. O Senhor visita o Daniel, o Senhor visita a Patrícia, o Senhor visita os teus sonhos, porque eu via você cercada de livros, fazendo anotações, alguém olhando e dizendo: ela não vai conseguir, ela não vai dar conta, mas o Senhor está dizendo: não retroceda, não olhe para trás, porque eu sou Deus que realiza os sonhos e projetos. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus? Dá um abraço nela, dá um abraço nela, porque Deus está renovando as suas forças. Não há ferrolhos. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis, especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para as suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste.
Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Graças a Deus, que palavra poderosa, que palavra abençoada. É debaixo desta unção e nessa expectativa que nós estamos esperando você para a maior campanha profética de Goiânia e região. É o Janeiro Profético, pastor Renato. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. É o momento que você se apresenta diante de Deus, cada dia representando um mês do ano e um tema específico. Nós vamos buscar por todas as áreas que são aí verdadeiras colunas para uma vida cristã vitoriosa. Então, a partir deste domingo, 12 cultos direto. Todo dia vai ter culto, pastor Samuel. Domingo, 18h30, os demais dias, 19h30. E nós contamos e esperamos por vocês. Vamos orar nesse momento. O pastor Samuel vai levantar um clamor, estaria aqui na intercessão para que Deus te dê a fé como combustível suficiente para você chegar à nossa Missão Church Goiânia, na Rua Cícero, número 75, ali no setor Jardim Atlântico, pertinho da Vila Rosa, perto do Sesc Faisalville, atrás da Avenida Rio Verde. Basta colocar aí no seu Waze, basta colocar no seu Google Maps, nossa Missão Church, pastor Renato Silver, e nós aguardamos por você. Oremos agora ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, debaixo, Senhor, da Tua presença gloriosa, nós queremos, Senhor, apresentar os Teus filhos e filhas que neste momento nos assiste e ouve a nossa voz. Aonde a nossa voz for alcançada, que seja também, ó Deus, alcançado cada coração, através da paz que excede todo o entendimento. Deus, que o Senhor possa alcançar esta vida agora com alegria, com felicidade. Fortalece agora, Senhor. Traz força física, força emocional, força também espiritual, para que essa pessoa possa se levantar, determinados a te buscar e te servir, determinados, ó Deus, a iniciar um ano debaixo de oração, de propósito, de fé, de obediência. Deus, que os teus filhos possam se levantar para consagrar a vida ao Senhor e que possamos viver milagres extraordinários. Milagres, Senhor, da multiplicação, milagres, Senhor, da prosperidade em abundância. Nós profetizamos agora provisão de Deus sobre este lar, sobre esta família, Pai, sobre esta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e permaneça, não só por hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nos vemos amanhã, meia-noite, aqui na TV Capital e domingo, no início da grande campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Jesus te ama e nós também. Vem ser feliz! O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz!